Olá, alunos do nono ano, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje, em nossa aula, eu irei fazer um comentário sobre a nossa atividade anterior, que foi com base em um filme, parte de um filme que nós assistimos, chamado Revolta da Vacina, Sonhos Tropicais. No filme, nós vimos como ocorreu a chamada Revolta da Vacina, fato histórico ocorrido aí nos inícios, nas primeiras décadas da República no Brasil. Então, hoje eu quero comentar com vocês aquelas questões e depois entrarmos no assunto de hoje, que será sobre a Revolta da Chibata. Nossa, professor, os conteúdos da República estão cheios de revoltas. De fato estão, certo? A República no Brasil era marcada por diversas revoltas, por diversas contradições, desde o início, que se torna a República do Brasil, até 1930, e depois também os confrontos com a sociedade vai se intensificar, porque a população não é colocada nas questões, nas pautas de interesse do país. Então, quando o povo não é colocado, o povo se revolta, o povo vai então atrás dos seus interesses. Nós vamos então aos nossos slides de hoje, Então, gente, nós estamos trabalhando hoje a nossa 7ª aula do segundo bimestre, ok? A 7ª aula de História do segundo bimestre, ainda no capítulo 2, Industrialização e Urbanização na Primeira República. Já vimos sobre a questão da urbanização, do projeto de urbanização na Primeira República, estudamos a questão das reformas urbanas, vimos todo esse contexto que ocorreu através dos presidentes Rodrigues Alves, do prefeito Pereira Passos, a ideia de urbanização dos centros urbanos, a derrubada de edifícios para enlarguecer as avenidas, vimos o infográfico, fizemos atividade com o infográfico, que demonstra que tem todos os dados do crescimento dos centros urbanos, e também estudamos com o nosso vídeo anterior sobre a revolta da vacina, que vai ocorrer justamente nesse período de reforma urbana, das reformas dos centros urbanos, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje será as revoltas na Primeira República. Irei fazer o comentário da atividade anterior e depois a nossa aula sobre a revolta da Chibata. Certo? Então vamos seguir para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, a nossa atividade anterior, nós fizemos uma atividade que tinha por objetivo conhecer as causas que geraram um dos mais estudados fatos históricos do início da República, que foi a revolta da vacina. Então, a nossa atividade foi com base em um vídeo chamado Revolta da Vacina, Sonhos Tropicais, que teve com base essas questões. Vamos fazer aqui um comentário sobre essas questões, não é isso? A primeira questão que vocês fizeram foi: quais foram os métodos utilizados por Oswaldo Cruz na erradicação da febre amarela? Então, Oswaldo Cruz, médico sanitarista, ele teve a função de erradicar as doenças que estavam no Rio de Janeiro e também no Brasil, de certa forma, mas mais no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que ia se tornar um dos grandes centros urbanos. Então, Oswaldo Cruz, ele teve esse papel. Então, o que foi que ele criou? Primeiramente, criou os brigadistas, os mata-mosquitos, hoje chamado de agente de endemias, para acabar com o mosquito, para acabar com os focos do mosquito do Aedes aegypti, que se tinha na época, já se sabia que era o transmissor das doenças. Só que os métodos de Oswaldo Cruz, que é a questão 2, porque os métodos de Oswaldo Cruz revoltam a população? Os métodos dele vai revoltar a população por o seguinte fato: nós estamos falando aqui no início da República, quando a população, o povo em geral, não tem direito algum. Não tem vez, não tem voz. Aqui são as elites dominantes que estão comandando o país. Então, chega Oswaldo Cruz com a proposta de que as pessoas têm que entrar, que os brigadistas
Os mata-mosquitos vão ter que entrar nas casas das pessoas para eliminar os focos de mosquitos. Isso não foi comunicado à população. A população chega de surpresa, um bocado de homem vestido, fardado, né, de uniforme, chega na casa das pessoas, batendo, é a brigada mata-mosquito, abre a porta. E invadiam as casas das pessoas com aval, né? Aval do governo, tinha a carta branca do governo para praticamente invadir a casa das pessoas. Isso desagradou. Então, por que os métodos Oswaldo Cruz desagradaram? Por conta disso, a população não tinha participação política. Questão 3. No vídeo é apresentado algumas cenas no qual grupos políticos aproveitam da vacina para gerar uma revolta no povo. Descreva quais eram os interesses desses grupos. Eram de fato contra a vacina? Primeiramente, no vídeo, né, aparecem alguns grupos políticos que são contrários à República, contrários ao presidente Rodrigues Alves, porque eles eram monarquistas, eles queriam de volta a monarquia. Ok? Então, o que ocorre? Esses grupos, eles aproveitam da vacina, que era algo obrigatório, para criar no povo uma revolta, um sentimento de revolta. Então, eles eram contra a vacina? Não. Eles eram contra a forma que a vacina está sendo aplicada no povo, por meio da obrigatoriedade. O povo que já é obrigado a pagar imposto, o povo que já é obrigado a tolerar as falcatruas do governo, o povo que já é obrigado a viver no desemprego, na miséria, na falta de saneamento básico, aí agora o povo vai ser obrigado a ser vacinado. Então o povo vai desconfiar das atitudes do governo, entende? Por isso que o povo vai se revoltar. Só que esses grupos políticos não eram contra a vacina, era contra a forma da aplicação da vacina, que ia ser colocada, certo? A questão 4. A proposta de Oswaldo Cruz para a obrigatoriedade da vacina era de restringir alguns direitos aos cidadãos, que era se negasse. Quais direitos eram negados ao cidadão caso se negassem tomar a vacina? Primeiramente, né, Oswaldo Cruz ele vai ter uma preocupação em acabar com as doenças. Né? Oswaldo Cruz, de certa forma, ele tem umas propostas duras. Né? Ele está no governo, já caminha, né, junto com o governo, então as propostas dele são uma proposta dura. Ou seja, o que é que ele vai fazer? A pessoa não aceita tomar a vacina, então essa pessoa não pode casar, não pode registrar os filhos, fazer identidade, fazer um documento, entendeu? Então, diversas funções que são direitos do ser humano, do cidadão brasileiro, em ter os seus registros, iam ser proibidos. Ou você se vacina, ou você não tem esse direito. Certo? Então, comentado essas questões, né, um breve comentário sobre essas questões, vamos agora à nossa aula de hoje. Opa, ainda faltou a questão 5. Perdão. Sim, a questão 5 era mais uma questão pessoal, né? As revoltas ocorridas no início da República no Brasil marcaram época em seu tempo e espaço. A revolta da vacina, ocorrida por volta de 1904, tem em seu contexto uma política excludente. Boa parte dos cidadãos não participavam das decisões políticas, o que ocasionava submissão às elites. Responda as alternativas a seguir. No contexto em que se encontravam os cidadãos de 1904, aceitar uma vacina obrigatória era algo completamente fora de questão. No contexto atual, você é a favor da vacinação obrigatória? Justifique. Então, né, como está aqui no enunciado da questão, no contexto de 1904, aceitar uma vacinação obrigatória está fora de questão, porque as pessoas viviam totalmente excluídas das questões políticas. Então, as pessoas iam aceitar uma vacina obrigatória, sendo obrigado a tomar, era algo difícil. Por mais que as pessoas necessitassem de uma vacina contra uma doença, mas as pessoas não iam entender isso, porque as pessoas estavam revoltadas com o governo, certo? Hoje, nos dias atuais, certo? Por mais que a política não esteja no contexto, no caminho correto que deveria seguir, mas o cidadão ele participa das decisões políticas. É você que vota, entendeu? E você pode cobrar ao candidato que você votou para vereador, deputado, prefeito, etc. Certo? Então, mas no contexto atual, você é a favor da vacinação obrigatória? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Né? E o contexto desse que nós estamos vivendo de pandemia, a vacinação obrigatória poderia ser uma opção, até porque é uma pandemia, não é isso? Não se conhece
aprofundadamente esse vírus que está aí. Mas aí é um fato a ser discutido. Por isso eu coloquei para vocês conforme as suas opiniões. E a letra B era para vocês pesquisarem sobre o Butantan e a Fiocruz. Duas fundações, duas instituições que pesquisam sobre doenças e criam vacinas. Duas importantes instituições que vocês pesquisaram e espero que tenham tomado conhecimento sobre essas instituições que são de grande importância. Tá bom? Agora sim vamos seguir a nossa atividade. A revolta da Chibata. Vamos fazer a leitura? Em 23 de novembro de 1910, marinheiros dos encouraçados, faltou para vir aqui, mas foi uma editação, dos encouraçados Minas Gerais, e São Paulo, tomaram posse das suas embarcações e se amotinaram exigindo o fim dos castigos físicos que eram aplicados pelos oficiais na Marinha Brasileira. Nas Forças Armadas, principalmente na Marinha, os cargos oficiais eram ocupados por membros das camadas mais ricas da sociedade. Os marinheiros, por sua vez, vinham de famílias pobres e muitos deles eram escravizados ou descendentes de africanos escravizados. Para os oficiais, a disciplina só podia ser mantida com a mesma violência praticada antes nas grandes fazendas. Eu fiz aqui a leitura geral para a gente fazer uma explicação total. O que significa a revolta da Chibata? A revolta da Chibata foi um fato histórico ocorrido na Marinha. Certo, pessoal? Em 1910, os marinheiros fizeram então a chamada revolta dos marinheiros, ou a chamada revolta da Chibata. Por que isso? Por que isso ocorreu? Os marinheiros eram tratados, de certa forma, como escravos e com violência. Como nós fizemos aqui a leitura, os oficiais, os comandantes da Marinha, os cargos de oficiais de comandante da Marinha, eram ocupados por pessoas brancas, por pessoas da elite, enquanto os marinheiros eram pessoas, às vezes, das classes subalternas, das classes pequenas, pobres, e muitas vezes eram ex-escravizados. Por esse motivo, por serem ex-escravizados e por viver em um período que há pouco tempo acabou com a escravidão. A escravidão acaba em 1888, né? E em 1910, pouco tempo. Então, os ex-escravizados que são marinheiros vão passar por castigos físicos. Na Marinha vai existir sim castigo físico. Os marinheiros passavam por castigos físicos que eram grandes castigos, chibatadas, né? 25 chibatadas, 30 chibatadas por cada punição, ok? Então vai acontecer essa chamada revolta da chibata na Marinha. Um marinheiro chamado João Cândido, certo? Que aqui está, João Cândido, o homem da liberdade da Marinha. Então, liderado por João Cândido, filho de um ex-escravizado, e que ficou então conhecido como Almirante Negro, a revolta contra os castigos se iniciou no encouraçado Minas Gerais e se espalhou por outros navios de guerra. O que é o encouraçado, né? Conta-se que o Brasil teria comprado navios grandes, que é os chamados os encouraçados, os navios grandes, que aqui na foto você vê, aqui por trás do João Cândido, que seria o João Cândido, você vê o grande navio. Esse navio, ele tinha diversos canhões, eles eram navios enormes, tinham diversos canhões, certo? E João Cândido era um dos comandantes desses navios. Ok, não dos comandantes em si, ele comandava, ele era um marinheiro, mas só que ele estava abaixo de um superior, que era sempre o comandante branco da elite, ok? Então, o João Cândido ele vai liderar essa revolta, porque os marinheiros passavam por castigos físicos, como eu havia colocado para vocês. Então, o João Cândido ele pegou, incentivou, criou nos marinheiros o segmento de revolta, certo? E os marinheiros, liderados por João Cândido, ameaçaram atacar com bombardeio o Palácio do Catete, aonde estava quem? O presidente. Não sei o presidente agora, que não me recordo aqui o nome dele, certo? Então, João Cândido, junto com seus companheiros, ameaçaram bombardear o Palácio do Catete. O presidente, diante de navios com bombas mirando em direção do Catete, então cede e revoga toda a lei que existia
a lei de punição. Então, os marinheiros agora não serão mais punidos. Ok, pessoal? Então, pessoal, a nossa atividade é uma atividade básica, uma atividade simples, certo? Está na página 23. Você vai fazer a leitura da página 23 e responder as questões a seguir. Na Marinha, quem ocupava os principais cargos? Página 23. Para os oficiais, como deveriam ser a disciplina para os marinheiros? Como deveria ser a disciplina para os marinheiros? Página 23 também. Questão 3. Seria o fato dos marinheiros serem negros que os fizeram passar por castigos físicos? Justifique. O que é que você acha? Será que o fato dos marinheiros serem negros os fizeram passar por castigos físicos? Questão 4. Observe o texto, a carta dos marinheiros, e cite quais eram as reivindicações, né? As reivindicações feitas. Então você vai pegar o texto que está aí na página 23, vai fazer a leitura e vai citar quais eram então as reivindicações dos marinheiros, né? Quando houve então, estava acontecendo aquele movimento todo, os marinheiros com os navios apontados os canhões para o catete, então o João Cândido faz uma carta de reivindicação pedindo para que seja mudado algumas coisas na Marinha. Então essa carta está também na página 23. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Ok? Essa será a nossa atividade. Fiquem na paz. Próxima aula nós iremos continuar esse assunto. Tá bom? Até mais.